como Deus falou comigo e me livrou de cometer um pecado. Nessa exposição, ou melhor, nessa conversa, eu pretendo contar aqui uma experiência, né? Isso aqui é um bate-papo, uma experiência que eu tive com Deus e mostrar como Deus fala. Já mostrei através do outro vídeo que ele pode falar também por meio dos sonhos. Você sonha e o fato acontece exatamente ali e você vai entender que foi de Deus, né? Então você trata o sonho como uma possibilidade, não como uma verdade absoluta, mas como uma possibilidade. Aliás, se você tiver um sonho com alguém, pode até contar para aquela pessoa, mas como sonho. E se aquela pessoa entender que é de Deus, é com ela e Deus. Nunca diga que é resposta de Deus se você não tiver 100% de certeza, tá? Quem tem o sonho, conte como um sonho, tá bom? E aqui, nessa experiência, eu tive uma outra experiência com Deus e eu gostaria de compartilhar, talvez edifique a vida de alguém, que é assim, eu trabalho consertando carros, né? Com pintura, lanternagem, e numa pequena oficina que meu pai deixou lá para mim. Então, eu tenho um carro antigo e na época estava fazendo muito calor insuportável, né? E o meu carro é um Corsinha 94, ele não tem ar-condicionado. E eu ficava derretendo ali dentro, né? O carro é uma bênção, mas no calor ele esquentava muito, né? E eu fui até o banheiro da oficina, estava lá no banheiro lá, fazendo as minhas necessidades. E ali eu fiquei pensando, né? Eu pensei, poxa, como resolver esse problema do ar-condicionado? Tá muito calor, eu fico suando muito dentro do carro. E eu pensei assim, já sei, eu vou num ferro velho, compro um kit de ar-condicionado que foi tirado de algum carro batido, e instalo no meu Corsinha e resolvido o problema. E a ideia me pareceu ótima. Você compra uma peça muito mais barata, um kit muito mais barato, instala lá, acabou o problema. Mas no mesmo instante que eu acabei de pensar isso, veio na minha mente, aí a forma de Deus falar, uma das formas, né? Ele fala na nossa mente, diretamente na nossa consciência. Me veio assim na minha cabeça, como se uma voz estivesse falando comigo. Mas pode ser roubado. Eu tinha proposto na minha mente, eu vou até o ferro velho, vou comprar um kit de ar-condicionado e instalo no meu Corsinha. Logo em seguida veio o pensamento, mas pode ser roubado. E eu falei, puxa vida, é verdade. Como é que eu vou saber se aquela peça do ferro velho, ela é fruto de um carro que foi batido aí, e o cara comprou no leilão, levou para o ferro velho, desmontou e vai vender. Até aí não tem problema nenhum. Isso é legal, a nossa lei permite que ferro velhos tementes a Deus, que eles comprem um carro batido, 2, 10, 100 carros batidos, desmontem, vendam as peças, mas tem um processo para que isso seja feito de maneira que o comprador tenha a certeza de que aquela peça não foi tirada de um carro roubado, por exemplo. Porque o que acontece muito? O ferro velho, ele compra vamos dizer que ele comprou lá um carro, né? Vamos pegar aí um Vectra. Ele comprou lá, comprou um Vectra no leilão batido.
Então ele mandou lá que bandidos roubassem mais 10 Vectras, né? Daquela cor, até a cor eles escolhem, né? E aí, em outro galpão, eles têm as peças desmontadas lá. E quando você vai no ferro velho, ele diz, olha, eu tenho aqui essa peça que você quer. Só tenho uma, que é desse carro aqui que eu comprei no leilão. Mas nada impede a ele que ele venha emitir a mesma nota para várias peças roubadas, que ele pode mandar buscar em outro galpão, né? E a polícia bate lá, não vai saber de nada. Vai ver só o Vectra que ele comprou no leilão, né? Então ele vai vendendo, de um carro que ele comprou, ele pode vender 100 carros, 100 peças, porque ele tem o documento daquele carro ali, ele vai emitindo a nota fiscal como se fosse daquele carro ali. Não sei como fazem, né? Graças a Deus não sou especialista nisso. Mas aquilo me despertou. Mas eu então ainda fiquei com aquilo. Será que essa voz é de Deus? Ou é só coisa da minha cabeça? Alguns até diriam, né? Esse cara tá ficando esquizofrênico aí, melhor levar ele no psiquiátrico, né? Tudo. Melhor levar ele no psiquiatra, lá no psicólogo e tudo, né? Aliás, uma vez me levaram, né? E o psiquiatra ficou sem resposta quando eu contei algumas experiências para ele, né? Na frente da minha esposa. Isso foi muito legal. Então, porque as coisas de Deus são loucuras para o mundo, né? E nem o psiquiatra soube explicar o que é. Então Deus falou comigo através da minha consciência. E como é que eu tenho certeza disso? Porque, como eu falei, eu estava lá no banheiro, pensei em comprar uma peça do ferro velho, me veio a voz dizendo, isso pode ser roubado, também pode ser roubado. Só que quando eu saí do banheiro da oficina, eu tinha acabado de pintar, lembro como se fosse hoje, um prisma cinza e já estava pronto para entregar. Era o carro de uma professora. E ela morava numa área que se transformou numa área de risco, né? Aqui no Rio de Janeiro tá assim, antigamente era o favela bairro, agora é o bairro favela, né? Então a área dela, que era muito boa, virou uma área de risco. E quando eu saí do banheiro, logo em seguida a dona do carro vinha chegando para pegar o seu carro. Estava cerca ali de meia hora atrasada do horário que a gente havia combinado. E ela falou para mim assim, ô Michael, desculpa eu ter me atrasado, porque olha só o que me aconteceu. Vê se eu mereço isso. Eu estou saindo de casa e me veio lá um jovem, né? Um jovem infrator, e falou para mim assim, tia, vem aqui por favor, porque eu estou aqui com esse carro roubado, eu roubei esse carro aqui, e acabei de receber uma encomenda para eu vender o kit do ar-condicionado. Só que eu não sei o que peça é o ar-condicionado. A senhora tem carro novo? A senhora deve saber que peça que é o ar-condicionado. A senhora pode me mostrar aqui no carro roubado para eu poder tirar o kit do ar-condicionado e vender? Me enviar lá para a pessoa que quis comprar? Olha só a sequência dos fatos, né? Eu tinha acabado de pensar em comprar um kit de ar-condicionado. Logo em seguida me vem uma voz na minha mente dizendo que aquilo podia ser roubado do ferro velho. Logo em seguida a dona do carro me diz que um menor infrator, tinha que descobrir qual era a peça ar-condicionado para poder desmontar do carro que ele roubou para vender para quem encomendou o roubo. Aí aquilo encaixou tudo, né? Mais do que isso aí, só se um raio caísse ali na minha frente escrito para não comprar peça duvidosa, né? Então eu entendi que aquela era a voz de Deus falando comigo.
A partir daí, então, até mesmo os meus clientes que falam, eu vou comprar a peça no ferro velho, eu falo, olha, toma cuidado porque... às vezes conto até a experiência, né? Aproveitando para evangelizar, eu já conto a experiência que eu tive, né? Alguns não gostam não, porque alguns já tinham predisposto no coração comprar a peça no ferro velho, porque ela é muito mais barata. Mas, quando eu conto a história, eles ficam meio com medo, né? Alguns desistem, outros não. Até os que compram depois ficam com peso na consciência. Porque, na verdade, realmente, talvez você esteja falando assim, eu bati aqui com o meu capô do meu carro, com a porta-malas, né? Do meu carro. Na loja é R$1.500. Um paralelo é 800, mas o paralelo não fica muito bom. O paralelo é legal, o paralelo não tem problema. Agora, o de ferro velho, ele também é legal, desde que você consiga entender o processo de compra. Tem um processo de compra que é o que não sei explicar, ainda estou pesquisando. Parece que tem que ter nota fiscal, número do carro que foi tirado. É bom você ver no Detran, se você não quer fazer parte dessa alimentação de roubo, né? Então, vê no Detran como é o processo para você comprar uma peça usada, né? Mesmo que ela tenha nota fiscal, ela tem chance de ser roubada. Então, você vê direitinho para que você se cerque e não venha estar trazendo uma peça para a sua vida fruto de um crime. E que Deus vê e se desagrada disso. Então toma cuidado, você vai comprar ali uma lixadeira na feirinha, você vai, sabe, aquilo pode ter sido alguém que pulou na casa de alguém, roubou aquela peça, né? Uma bicicleta na internet que não tem nota fiscal. Como é que você vai saber se aquilo não morreu alguém para que aquilo fosse roubado, né? E Deus, que olha tudo, que vê tudo, Ele sabe que você está agindo de esperteza. Ele sabe. Então é melhor você não ter, esperar um pouco, juntar o dinheiro e comprar ou paralelo, ou uma usada tendo a certeza de que aquilo não é roubado, de alguém de muita confiança. Então toma cuidado. Aprendemos aí, nesse pequeno vídeo, como Deus pode falar por meio da nossa consciência. Ele fala, é uma voz que você ouve na tua cabeça, né? Parece voz de esquizofrênico, mas é uma voz que você ouve na tua cabeça e ela se confirma, como se confirmou comigo, com a minha cliente, contando o fato, logo em seguida aquilo aconteceu. Então fique atento à voz de Deus, porque olha só o que está escrito no livro do profeta Isaías. Vamos para a Bíblia agora, tá bom? Não é que eu prefira contar primeiro o testemunho e depois ir para a Bíblia, não. Eu gosto de contar, porque aqui não é uma pregação, é só uma conversa. Mas vamos ver se a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Vamos ver. Livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 21. Vamos ver. Diz assim, ó. Quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Vamos repetir? Livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 21. Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão, ou teu cérebro, né? Teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então Deus, quando você
está querendo viver uma vida consagrada para Deus, quando você está lutando para tirar todo o entulho da tua vida, entulho não é coisa velha não, entulho é tudo aquilo que afasta você de Deus. Tipo assim, em vez de você pedir para prosperar, para enriquecer, pede para Deus que você não precise usar gato de luz, gato de água, gato de internet, né? Comprar peça roubada. Você vai tirando essas coisas da tua vida. Talvez você se converteu com tudo isso, fumando, bebendo. Então você vai lutando em oração com Deus, pedindo um milagre para que você consiga se desvencilhar dessas coisas. Algumas coisas são tão pesadas que elas já se tornaram quase parte da humanidade daquela pessoa. Uma pessoa que a vida inteira falou palavrão, ela se converte, às vezes no momento de ira, de raiva, ela acaba falando um monte de coisa que não deveria. Precisa de um milagre ali, né? Então tá aqui, ó. Essa é a passagem, tá bom? Medita aí. Espero ter contribuído para ajudar a santificar a sua vida e espero que Deus te abençoe. Fica com Deus.